Eu vou lhe dar uma pista apenas. Hebreus, Tiago. Hebreus, Tiago. 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas, Apocalipse. Acabou a Bíblia. Então você já viu que estamos no final. Tiago 3. E nós vamos fazer a leitura bíblica de Tiago 3. E o nosso assunto nessa manhã é: não tropece na palavra. Não tropece em palavras. Tiago 3. Leio na versão século 21, você acompanhe na sua, mas deixe sua Bíblia aberta depois também. Diz assim: meus irmãos, muitos de vós não devem ser mestres, sabendo que seremos julgados de forma mais severa. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, esse homem é perfeito e capaz de refrear também o seu corpo inteiro. Se colocamos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir-lhes o corpo todo. Vede também os navios, embora tão grandes e levados por ventos impetuosos, são conduzidos por um pequenino leme para onde o timoneiro quer. Assim também a língua é um pequeno membro do corpo, mas se gaba de grandes coisas. Vede como um grande bosco é incendiado por uma faísca. A língua também é um fogo, sim, com um mundo de maldade. Ela é colocada entre os membros do nosso corpo, contamina todo o corpo e põe em chamas o curso da nossa existência, sendo por sua vez posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, répteis e animais marinhos doma-se e tem sido domada pelo gênero humano. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode conter, está cheia de veneno mortal. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Será que da mesma fonte pode jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, acaso uma figueira pode produzir azeitonas ou uma videira figos? Tampouco uma fonte de água salgada pode dar água doce. Quem entre vós é sábio e tem conhecimento, mostra as suas obras pelo seu bom procedimento em humildade de sabedoria. Mas não vos orgulheis, nem mintais contra a verdade. Se tendes inveja, amargue sentimento ambicioso no coração. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento ambicioso, aí há confusão e todo tipo de práticas nocivas. Mas a sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. O fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Queira Deus abençoar a sua palavra. Baixe sua cabeça aí, ó Pai. Precisamos do Senhor agora para que essa palavra se torne, ó Deus, uma palavra viva para o nosso coração. Precisamos do Teu Espírito trabalhando em nossa mente e no nosso coração, para que essas lições tão importantes fiquem, ó Deus, gravadas no nosso coração, para não pecarmos contra Ti e contra o próximo. Precisamos, Senhor, que mais do que tudo, a Tua graça nessa hora nos alcance, trazendo bênçãos para a nossa vida através da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Tiago é um dos escritores bíblicos mais práticos, é um dos mais antigos também. Esse Tiago aqui não é irmão de João,
é o que eu chamo de meio-irmão de Jesus, filho de Maria. Ele foi o pastor da igreja de Jerusalém. Era um homem muito sábio. E era um homem muito respeitado. Quando houve o primeiro concílio em Jerusalém, primeiro concílio, digo, da igreja cristã, ele foi o presidente. E a palavra final, cheia do Espírito Santo, autenticando a decisão ali, foi dada por ele. Então, nós estamos diante de um homem que entende do que ele vai falar. É o autor da Bíblia que mais menciona o Sermão do Monte. Parece que Tiago absorveu o Sermão do Monte e reproduz algumas coisas importantes para nós. E ele, no capítulo 3, ele está falando da nossa conversação, das nossas palavras, daquilo que sai pela boca e que vem lá do interior do nosso coração. Possivelmente, Tiago começa a falar nisso, mas ele se lembra que é um mestre. E ele começa a falar para os mestres. E ele começa a falar também para os pastores, porque a Bíblia diz que todo pastor tem que ser mestre, tem que saber ensinar. Está lá em 1 Timóteo 3. Qual é a ferramenta do pregador? As suas palavras, a língua. E aí, em primeiro lugar, nos versículos 1 e 2, ele traz uma palavra para os pastores e mestres. E a gente pode incluir aqui professores da escola bíblica dominical. Talvez por isso ele comece no versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não devem ser mestres, sabendo que seremos julgados de forma mais severa. Ele começa com um conselho estranho. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres. A ideia aqui é ter até um certo receio de receber esse ofício. Mas nós nos lembramos que mestre é um dom dado pelo Espírito Santo. É um dom de Cristo, segundo Efésios 4:11, que diz, ele deu uns como alguns para apóstolos, e alguns para profetas, alguns para evangelistas, e alguns para pastores e mestres. Em 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo também falando sobre dons espirituais, ele diz que Deus deu uns, pôs uns na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, e em terceiro mestres. A ordem dos dons vem na frente de muitos dons que são supervalorizados hoje, como milagres, curas, línguas e tantas outras coisas. E aí, em Romanos 12, ainda falando sobre dons, o apóstolo Paulo dá um conselho a esses que têm o dom de mestres. Ele diz, se é para ensinar, se você vai ensinar, que haja dedicação ao ensino. Leve a sério a sua preparação e a sua ministração. E no versículo 13, ele complementa isso falando para pastores e mestres, e no versículo 13 ele diz assim, quem entre vós é sábio e tem conhecimento? E a gente pensa que mestre tem conhecimento. Mostre as suas obras pelo seu bom procedimento em humildade de sabedoria. Se você é sábio, não é muito pelo falar, não. Se você é sábio, mostre a sua sabedoria pelas suas ações. Mostre pelas suas ações que você é entendido. Pois o mestre sempre acha que tem entendimento. Não é pelo que você diz. Não são as suas belas palavras. Eu me lembro que conheci uma igreja em que eu fiz perguntas sobre vários pastores que passaram pela igreja, porque eu queria mesmo entender um pouco a dinâmica da igreja. E mais de 2 pessoas daquela igreja me falaram de um pastor assim, pastor,
ele falava muito bonito. Eu não entendia nada que ele dizia, mas que ele falava bonito. E o que ele está falando aqui é o seguinte: não é pelas nossas belas palavras. E às vezes nós ficamos deleitados com pessoas que falam bonito. É bonito ouvir quem fala bonito, mas é melhor quem fala aquilo que a gente entenda. E aí, o Tiago vai dizer exatamente isso, que nós devemos ter cuidado e até um temor quando nós somos mestres, porque o mestre usa a palavra. Aí ele vai seguir, porque ele tem aqui um sermão já colocado. Então, por que que esse conselho negativo de Tiago? Não sejais muitos de vós mestres. Versículo 1, receberemos mais duros juízo. Ele está falando do ônus da liderança. Quanto pesa ser líder? Por que que nós almejamos liderar? Por que que nós almejamos estar à frente de um grupo? Desejo de ser visto, desejo de ser acatado, ou busca sincera de repartir as verdades de Deus? O fardo de um líder é muito pesado. Há também o fato de Deus vai requerer de um líder mais dele. Nós receberemos mais duro juízo, pois a quem mais é dado, diz a Bíblia, mais é exigido. Então o mestre era aquele que ensinava a palavra de Deus. E então a Bíblia diz que o mestre, por ter a função de ensinar, vai ser mais cobrado. Agora, como eu disse, ele vai fazer uma pregação para todos. Ele começa com a liderança, mas ele prossegue com a todos. E aí nos versículos 2 a 12, ele vai continuar. Todos tropeçamos em muitas coisas. E o seu assunto é a necessidade de todos nós controlarmos a nossa língua. Ele começa falando dessa grande necessidade, pois nós todos tropeçamos em muitas coisas, inclusive os mestres. E se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito. A gente sempre pensa, quando lê o termo perfeito, que o sujeito não tem mais defeito. Mas eu gosto sempre de lembrar que a palavra perfeita aqui é para aquele cachorrinho que você compra pequenininho e leva para casa, e ele é um Rottweiler. E aí você vai dando comida para ele e ele vai crescendo. E ele fica de que tamanho? Com 8 meses. Ele cresceu tudo que ele tinha que crescer. A pessoa que controla a sua língua amadureceu. Ela amadureceu de uma maneira que ela está plenamente madura. É isso que ele está falando aqui. Pois todos tropeçamos em muitas coisas. Para falar basta abrir a boca e articular sons concatenados formando palavras. Mas nós podemos fazer mais coisas com as nossas palavras. Podemos nos vingar, podemos rebaixar alguém, podemos espalhar maledicências e tantas outras coisas mais. E é por isso que Jesus, em Mateus 12, versículo 36 e 37, ele diz assim: digo-vos que no dia do juízo os homens prestarão contas de toda a palavra inútil que proferirem. E o versículo 37, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. No versículo 3 e 4, olhe para a sua Bíblia, nos versículos 3 e 4, o sermão dele ele já deu o título, né? O título dele é a necessidade de aprendermos a controlar as nossas palavras, controlar a nossa língua. E nos versículos 3 e 4, Tiago era um homem que conhecia homilética e então
ele vai com uma boa homilética e ele então começa uma introdução. E nessa introdução ele começa a apresentar a necessidade de se controlar a língua com duas ilustrações. Na verdade, são duas comparações, e em todas as duas ele mostra uma coisa pequena, relativamente pequena, controlando coisas enormes e coisas muito grandes. Versículo 3. Se colocarmos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, se colocamos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir-lhes o corpo todo. Versículo 4, outra ilustração. Vede também os navios, embora tão grandes e levados por ventos impetuosos, são conduzidos por um pequenino leme para onde o timoneiro quer. E aí, ele começa a nos falar da importância de coisas pequenas para controlar coisas grandes. Os freios que são postos na boca do cavalo fazem com que aquele cavalo, com uma força física enorme, seja dominado por um instrumento pequeno. Um navio, mesmo batido por fortes ventos, obedece ao leme manobrado por um timoneiro. E nos dois exemplos, uma realidade, o pequeno controla o grande. E a conclusão que ele quer que nós saibamos é essa: se nós conseguirmos dominar a nossa língua, nós vamos conseguir dominar a nossa vida. O que acontece a um cavalo sem rédeas? Um cavalo sem rédeas torna-se um destruidor. Ele vai destruir tudo o que tiver pela frente. E o que acontece a um navio sem leme? Um navio sem leme, ele é destruído. E aí ele está nos falando do controle da língua. Controlar a língua evita sermos destruidores da vida dos outros. Termos a nossa vida controlada. Convivermos com pessoas que controlam suas línguas. Elas evitam sermos destruídos. Será que Tiago já conseguiu nos convencer da necessidade de envidarmos todos os nossos esforços para controlarmos a nossa língua com essas ilustrações? Eu acho que ele não estava convencido, irmãos. Então, porque ele não estava convencido, ele continua o sermão. E ele vai apresentar nesse sermão da necessidade de termos controle das nossas palavras. Ele vai continuar o sermão apresentando 4 figuras. E essas 4 figuras, nelas ele vai nos dizer como é importante nós que somos do Senhor pedirmos a Deus sabedoria para nos controlarmos, controlando o nosso falar. Em primeiro lugar, primeira grande ilustração está no versículo 5. Assim também a língua é um pequeno membro do corpo, mas se gaba de grandes coisas. Vede como um grande bosque é incendiado por uma faísca. A língua também é um fogo, sim, como mundo de maldade. E a primeira coisa que ele vai falar sobre a língua, no versículo 6, é que a língua é orgulhosa. Já disse aos irmãos algumas vezes que existe testemunho, existe tristemunho, existe pregamunho e existe gabamunho. Sabe a diferença, né? Testemunha é o sujeito que vem à frente de um grupo e fala daquilo que lhe aconteceu. E se for crente, fala daquilo que aconteceu exaltando a Deus. Testemunho é o sujeito que vem à frente falar para um grupo e o que ele conta é tão triste, ou de uma maneira tão triste, ou de uma maneira tão arrependida para o auditório que ele vê, que todo mundo fica triste.
né? Ele não devia ter falado. E ele falou e trouxe tristeza para todo mundo. É um testemunho. Em vez de abençoar, não edifica. Pregamunho é aquele sujeito que vem falar para o grupo, fala 200 horas. Né? E gabamunho é aquele que vai falar de alguma coisa e ele exalta ele próprio. Né? Fechei aí, resumi aí. Que você dê sempre um bom testemunho e que Deus seja exaltado. Muito bem, irmãos, mas é isso. Muitas vezes, como nós gostamos de nos gabar, irmãos. E eu vou reconhecer uma coisa, às vezes entre nós pastores é um pouco pior. Eu raramente vou a uma reunião de pastores em que os pastores não estão exaltando a obra que fazem. A minha igreja, a nossa igreja, e só contam coisas maravilhosas. Às vezes, quando vou à reunião de pastores, irmãos, e ouço os meus colegas queridos, falo isso com amor, acho que está havendo um avivamento na cidade. Aí saio de lá, caio em mim. Né? Falo, não, acho que foi um sonho que eu tive. Porque nós só falamos coisas boas, nós não falamos, olha, ore por mim, porque eu estou com uma dificuldade tremenda na minha igreja. Orem por mim, porque eu estou passando um momento de muito desânimo. Você não vai ouvir isso numa reunião de pastores. Nós só vamos ouvir coisas maravilhosas. Meus irmãos, a língua gloria-se de grandes coisas. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Um amigo meu pastor, ele disse que na turma dele, no seminário, ele havia lá um irmão, membro da turma, que não era batista. Então, ele mesmo sendo o único não batista da turma, dizia assim, olha a oração do batista. A oração do batista é assim, ó Senhor, graças te dou, porque a igreja batista está ruim, mas a desse cara está pior. Às vezes, nós estamos quase que orando assim, e a nossa gratidão é porque nós estamos bem e os outros estão ruins. Ah, irmãos, versículo 6. Assim também é a língua, é um fogo, é um mundo de maldade. Mas o versículo que eu quero dizer, é um pequeno membro, mas se gaba de grandes coisas, versículo 5. Será que ele nos convenceu da necessidade de controlarmos o nosso falar? Ele acha que não. Então ele dá outra figura, versículo 8. A língua é um fogo. Eu me lembro que na história da nossa igreja, uma vez um grupo de embaixadores do rei foi para Arrieiro, que fica no interior do nosso município, fazer um acampamento. E eles fizeram um acampamento e eles colocaram um foguinho no matinho, não sei porquê, e de repente eles se descuidaram e aquele fogo se alastrou, queimando uma lavoura inteira de milho. Isso aconteceu com os embaixadores do rei de 1900 e Araci de Almeida, aqui dessa igreja. Né? E, irmãos, às vezes, irmãos, uma palavra que nós damos incendeia todo o ambiente. Ela é destruidora. A língua é um fogo, e fogo, quando dominado, é muito útil, muita bênção. Mas quando se alastra é um desastre. Eu me lembro de Itatiaia, o Parque Nacional de Itatiaia, anos passados. 2 turistas perdidos acenderam um foguinho na esperança de serem encontrados e foram mais de 300 hectares de mata destruídos. A língua é assim. Uma vez pronunciada a palavra, ela não regressa. Até um ditado que diz assim, a língua é um fogo. A língua, a flecha lançada, a palavra falada
e a oportunidade perdida são 3 coisas que não regressam. Uma vez pronunciada a palavra, não há maneira de fazê-la regressar. Irmãos, como é difícil estancar, sufocar um boato e um rumor. Como é difícil. Nada é tão difícil quanto cicatrizar os efeitos de uma história maligna e ociosa. E muitas vezes essas palavras são ditas de uma maneira muito descompromissadas. A pessoa pensa que isso não vai ter mal nenhum. E quando ela começa a se alastrar, ela faz um mal numa comunidade inteira. Quantas famílias já foram destruídas por palavras maldosas? Quantas reputações já foram destruídas por pessoas despeitadas? Se eu dissesse assim, irmãos, daqui a pouco vai entrar, dali de fora, vai entrar uma pessoa aqui e vai sentar no primeiro banco. Não deixa ninguém entrar aqui, tá bom? Vai entrar aqui no primeiro banco pessoa assim, mas irmãos, olha, vai entrar com cara de santinho, mas os irmãos fiquem prevenidos, tá? É uma pessoa muito fingida, não confiem nela. Sabe o que acontece, irmão? Sabe o que vai acontecer se uma pessoa vier e sentar aqui? Você que não a conhece vai ficar com seu coração travado e fechado para essa pessoa, por causa do meu testemunho, tá? Porque eu passei uma imagem dessa pessoa que você não conhece, uma imagem má, e você vai ser já prejudicada, aquela pessoa vai ser prejudicada no relacionamento com você. Quando cheguei aqui nessa igreja, me disseram que eu teria 2 problemas com 2 pessoas dessa igreja. Me disseram o nome delas. Você vai ter problema com fulano e com cicrano. Essas 2 pessoas foram 2 grandes amigas minhas. E eu descobri que uma pessoa que pode ter problema com você pode não ter comigo. E vice-versa. Então nós temos que ter muito cuidado do que falamos sobre as outras pessoas, irmãos. Não é? A língua é destruidora e, no entanto, com que frequência nós alimentamos um boato? Com que frequência nós passamos para frente algo que nós não vimos e nem comprovamos, mas nós passamos. Quantas vezes perguntamos a alguém algo como quem não quer nada, fingindo interesse pelo assunto, pela pessoa, mas o intuito do nosso coração, a motivação do nosso coração é usar aquilo como arma contra alguém. A língua é destruidora. E eu oro para que você não tenha sido destruído por uma conversa leviana. Quando a gente sente na pele isso, a gente sabe do que está falando. Eu não sei se Tiago conseguiu nos convencer da necessidade de controlarmos o nosso falar. Eu acho que ele falou, não consegui. Então ele dá o 3º exemplo. E ele diz nos versículos 7 e 8, a língua é perigosa. Versículos 7 e 8, pois toda espécie de feras, aves, répteis e animais marinhos doma-se e tem sido domada pelo gênero humano. Mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode conter, está cheia de veneno mortal. E aí ele está dizendo para a gente que a língua é perigosa, a língua é orgulhosa, a língua é destruidora, e agora ele está dizendo, a língua é perigosa. Há animais muito fortes que são domados. Não há animais que o homem não consiga domar. Ele encanta serpentes, ele adestra cães, leões, na vida aquática, os golfinhos, cavalos e bois são usados para o trabalho doméstico, elefantes são usados em arte circense, em atrações turísticas, camelos. O homem domina tantas feras e não é capaz de domar a sua própria língua. Mas a língua
nenhum homem pode domar. A sua língua é mais perigosa do que muitas feras. Há pessoas, irmãos, que se morderem a língua, tem que ser levado para tomar soro antiofídico. E quantas vezes nós, irmãos, cometemos um erro ao falar, um erro. Às vezes um descontrole seu e você descontrolado usa mal a sua boca, fala besteira. E um descontrole pode desfazer tudo de bom que você tem feito na vida toda. Uma palavra dura que você diz e acaba com você. Não acaba com os outros, não, acaba com você. Uma mentira. Você viveu uma vida séria, uma vida honesta, uma vida bonita, mas você contou uma mentira. E ali vai toda a sua credibilidade e a sua reputação vai abaixo por causa daquela mentira. E credibilidade, quando a gente perde, quando é que a gente vai readquiri-la? Como a língua é perigosa. E como muitas vezes nós a usamos as palavras levianamente. Em quarto lugar, Tiago vai nos dizer que a língua é traidora, versículo 9. Olha aí para a sua Bíblia. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Minha lição hoje na escola dominical para os alunos que estão se preparando para o batismo era sobre Pedro. Lembra-se Jesus perguntando, quem dizem os homens que eu sou? E Pedro, por revelação do Pai, disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. O Cristo vai sofrer, o Cristo vai ser preso, o Cristo vai morrer. E Pedro diz, Senhor, isso nunca te acontecerá. E Jesus disse o quê? Para trás de mim, Satanás. Uma coisa boa que ele falou, revelado pelo Pai, e logo imediatamente falou uma coisa ruim, inspirado por Satanás. Nós somos assim. O nosso falar nos trai. O nosso falar mostra a nossa incoerência. O nosso falar nos entristece. Nosso falar diminui os outros, mas diminui a nós também, muitas vezes. E aí nós temos a conclusão de Tiago para nós, versículos 10 a 12. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Será que da mesma fonte podem jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, acaso uma figueira pode produzir azeitonas, de uma videira figos? Tampouco uma fonte de água salgada pode dar água doce. Uma fonte não pode produzir dois tipos de água. Da mesma maneira que a língua do crente, a língua de um cristão, não pode produzir dois tipos de palavras, uma palavra de bênção e outra de maldição. Tiago não diz que a fonte deve produzir águas doces. Nós inferimos isso. Ela pode produzir águas amargas, sim. Ou águas amargas até. Mas o que o Tiago, inspirado por Deus, diz é que a fonte deve produzir apenas um tipo de água. Cada fonte produz um único tipo de água. Um é o falar do cristão e o outro é o falar do não cristão. Voltando a Pedro, lembra-se daquela serva acusando Pedro dele ser discípulo de Jesus? E como é que ele se defendeu? Ele começou a usar palavras que um crente não usava. Ele começou a falar aquilo que não o distinguia como cristão. Nós somos muitas vezes, quando estamos no meio de pessoas não crentes, como somos tentados a falar igualzinho a eles, irmãos. Se você é de Jesus, que a sua palavra seja a mesma sempre.
onde estiver, no ambiente em que estiver. Meus irmãos, não deve ser assim, diz Tiago. E aí ele termina esse sermão prático, simples. Termina esse sermão, irmãos. Ele diz, não convém, meus irmãos, que se faça assim. E ele termina com duas coisas importantes para nós. Ele diz e nos dá um dever de casa, para nós sairmos daqui com esse dever de casa na nossa mente e no nosso coração. Primeira coisa que ele diz é, evite falar com espírito negativo. Esse é o primeiro dever de casa. Está amargo, está magoado, está triste, está negativado, cale a boca. Olha o que ele diz, versículos 13 a 16. Olha o que ele diz. Pois onde há inveja e sentimento ambicioso, aí há confusão e todo tipo de práticas nocivas. No versículo 13 ele está dizendo, quem entre vós é sábio e tem conhecimento, mostre suas obras pelo seu bom procedimento e humildade de sabedoria. Mas não vos orgulheis, nem mintais contra a verdade, se tendes invejas amargas e sentimento ambicioso no coração, essa sabedoria não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja, sentimento ambicioso, aí a confusão e todo tipo de práticas nocivas. Ele está dizendo que a gente deve evitar falar com esse espírito negativo. É assim que o diabo faz. Lembra-se de Jó? Se você leu o capítulo 1 de Jó, capítulo 1 de Jó é Deus elogiando Jó diante do diabo. E ele fala, viste o meu servo Jó, e fala que ele é íntegro e reto. Ele se relacionava bem com os homens, tinha uma vida bonita diante dos homens e tinha uma vida bonita diante de Deus. É isso que Pai Celestial está falando para o diabo. Aí o diabo não tem o que dizer contra Jó. E como ele não tem o que dizer contra Jó, então ele supõe que Jó seja reto por motivação errada. Também ele está rico, também ele tem família, ele tem muitos bens. O Senhor está abençoando muito ele. Quem é abençoado assim não seria íntegro e reto. Ele não pode falar mal do servo do Senhor, mas ele fala mal da motivação. Irmãos, é exatamente assim que dois cães fazem por um pedaço de osso. E o que Deus está dizendo, não fale com inveja, não fale por egoísmo, não fale com amargura, não fale por despeito. Cuide que a sua palavra não fira, cuide que a sua palavra não traga desunião. Cuidado, porque a sua palavra pode ser diabólica, acusadora, ruim, causar mal-estar. Palavra que nos dá um exercício para casa, para o resto da vida. Está amargo, está com inveja, está com sentimento ruim, cale a sua boca. Aprenda isso. Controle suas palavras quando você estiver mal. Você não vai se arrepender. Mas ele termina numa boa homilética, não dando conselho negativo, mas nos dando conselhos positivos. E nos versículos 17 e 18, Tiago, inspirado por Deus, vai nos dizer o seguinte: você quer se expressar, você quer falar, você quer conversar com alguém? Expresse-se com sabedoria genuína, versículos 17 e 18. Mas a sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia.
O fruto da justiça se semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Irmãos, se a sua palavra vai ferir, ela não vem de Deus. Então o que ele está dizendo é o seguinte: crie bem-estar, torne-se um encorajador. As palavras que você vai usar, elas vão criar bem-estar, elas serão saudáveis, elas ajudarão as pessoas, elas farão com que o ambiente fique melhor, haja paz no ambiente. É isso que ele está nos ensinando, que nós, como crentes, devemos nos expressar com sabedoria. Às vezes você vai falar uma coisa ruim de ser dita, mas fale com amor. Às vezes você vai dizer uma coisa dolorida, mas fale com compaixão. Encoraje, tenha saúde. Agora termino eu contando a minha ilustração. Durante 4 meses da minha vida, eu tive o privilégio, Deus me abençoou, convivendo na mesma casa com o pastor Samuel Mitt. Para os que são novos no meio batista, pastor Samuel Mitt, durante muitos anos, foi secretário executivo, o executivo da nossa Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. E o pastor Samuel Mitt comandava naquela época mais de 500 missionários. Hoje nós somos muito mais do que isso, temos muito mais missionários que isso, mas naquela época eram mais de 500 missionários espalhados por esse Brasil, nos lugares mais distantes e mais inóspitos. E ele contou essa história. Ele disse o seguinte, que quando ele era secretário executivo, os meios de comunicação não são os que nós temos hoje. E às vezes o missionário estava num lugar muito ruim de comunicação, ele nem telefone tinha. E ele estava vivendo um problema lá no campo, e ele precisava de ajuda, precisava de socorro, e às vezes ele mal tinha como telefonar. Ou para telefonar ele tinha que caminhar, ele tinha que pegar um ônibus, ir para um lugar para poder falar e se comunicar com a junta. E às vezes ele não conseguia isso. E às vezes o missionário aflito, e aquilo que ele tentava falar ele não conseguia, e então ele escrevia a carta. Mas quando ele passava para a carta, é que a coisa estava muito ruim. Então muitas daquelas cartas eram cartas mal criadas. E muitas vezes aquele missionário estava muito chateado. Ele estava mesmo se sentindo abandonado pela junta. Então a carta vinha cheia de dor. E o pastor Samuel Mitt, aqui na sede no Rio de Janeiro, às vezes abria a carta e era uma paulada. Pum! Aquele missionário abrindo o coração e também acusando a junta e acusando tanta coisa. E ele disse que no início, quando começou a receber algumas daquelas cartas, ele disse que a primeira reação dele era pegar um papel, colocar na máquina datilográfica, um equipamento jurássico que muitas pessoas não sabem o que é, tá? Ele botava na máquina datilográfica e reagia do mesmo modo, lei de Newton, tá? Reagia com a mesma pancada em sentido contrário. Ah, você me disse isso, agora você vai ouvir isso. Pão! Na carta. E ele disse que ele fez isso algumas vezes. E ele disse que aquilo não ajudou em nada. Porque aquele missionário, se sentindo abandonado, quando recebia aquela carta, se sentia mais abandonado ainda, se sentia mais injustiçado ainda, e ele, em vez de ajudar, ele piorava a situação. E ele disse que a vida deu tanto volta, e ele descobriu tanta coisa ruim com aquela carta, reagindo àquela carta desaforada que ele recebeu, e mandando uma carta mais desaforada ainda, que ele mandou fazer para a mesa
da secretaria dele, mesma secretária dele, botou assim: você age ou reage? Foi isso que ele botou. E aí ele colocou um lugar para cartas malcriadas do lado. Aí ele disse que ele recebia uma carta malcriada, ele se sentia tão mal com aquela carta malcriada, aí ele colocava ali do lado. No outro dia ele pegava aquela carta e lia de novo, se sentia mal, colocava ali. No terceiro dia ele lia a carta de novo, se sentia mal, colocava ali. No quarto dia ele lia aquela carta de novo e ele já não estava tão mal. Ele já estava pensando na dor daquele missionário e como ele podia responder de uma maneira, e ele só respondia uma carta malcriada com 7 dias depois que ele a recebeu. E aí ele colocou: você age ou reage? E ele me ensinou com essa história que até mesmo aquilo que a gente escreve, muitas vezes, nós devemos repensar. Aquilo que você escreve fica registrado e dói muito. Seja sábio no seu reagir até sem palavras. Que Deus use você para ser um instrumento e agente do amor. Que as suas palavras, em vez de ferir, tragam saúde. Que as suas palavras abençoem a igreja. Mesmo que você venha criticar, traga uma crítica construtiva. Traga uma crítica que nos ajude a melhorarmos. Traga uma crítica em que nós reconheçamos o nosso erro e agradeçamos porque você está querendo nos ajudar. Fale com amor. Fale com compaixão, peça ao Senhor que a sua palavra não agrida. Peça ao Senhor que a sua palavra não seja traidora, não seja perigosa, não seja destrutiva. Que a sua palavra não seja orgulhosa e que a sua palavra glorifique a Deus. Mesmo quando você está desgostoso, não concorda com o mundo, não concorda com as coisas, mas que a sua palavra abençoe o povo de Deus, abençoe os incrédulos e seja bênção onde quer que você esteja. Que Deus nos abençoe.